Boa tarde, irmãos. Graças e paz a todos. Estou aqui mais uma vez para poder trazer uma palavra de reflexão do Papo de Gabinete. Hoje eu queria falar sobre injustiça, a injustiça nossa de cada dia. Como estamos vivendo dias de injustiça. Parece que o nosso país é marcado por isso. Desde os primórdios, desde a descoberta da nossa nação, que somos marcados por injustiça. Injustiça que começa nos altos patamares do poder e alcança todas as classes sociais, todos os grupos sociais, todos os grupos étnicos dentro do nosso país. Ninguém está livre dessa mazela que vem se arrastado por séculos dentro da nossa nação. E eu queria falar sobre injustiça e refletir a partir das questões que nos cercam hoje em dia. Questões essas de cunho político. Vejo a necessidade de falar um pouco disso, porque eu vejo como está degradando cada dia mais o senso de justiça social dentro do nosso país. O interesse dos poucos está prevalecendo sobre o direito dos muitos. Na verdade, os ricos, a parcela menor da sociedade brasileira, os ricos predominam diante da grande massa popular pobre. E muitos daqueles que estão trabalhando, ralando bastante para poder ter, no mínimo, dignidade de vida. E como tem sido, de fato, irmãos, uma grande mazela dentro da nossa nação. Basta ligarmos os noticiários para vermos tantas coisas acontecendo, tantas injustiças, mas ao mesmo tempo, quando nos deparamos com a riqueza do nosso país, com o que ele é capaz de oferecer e propiciar, fica no fundo do coração da gente, fica aquela pergunta: será que realmente nós somos um país que vive tantas crises de âmbito financeiro? Será que realmente o nosso país não pode prover, não pode de fato dar provisão para essa população? Será que nós não temos de fato condições para poder manter a população brasileira, de propiciar melhores condições de saúde, melhores condições de justiça, de cidadania? Será que nós não podemos oferecer o melhor? Me vêm esses questionamentos, principalmente quando eu me deparo com a riqueza natural que nosso país tem. Quando eu me deparo com as riquezas naturais a qual nós fomos agraciados em ter. Riquezas essas que as outras nações do mundo se admiram e desejariam muito ter em suas mãos, nós bem sabemos disso. As grandes potências do mundo desejariam ter o que o Brasil tem. Mas o que encontramos diante da nossa nação são injustiças, muitas injustiças. Injustiças essas de cada dia. A cada dia você liga no noticiário, você lê um jornal, lê uma notícia, você se depara com a injustiça. Mais uma. Você já se depara com o plantão do seu jornal favorito, você se depara com o problema da política brasileira, de mais uma delação premiada, de mais uma fase da Lava Jato, enfim, de tantas e tantas descobertas da Polícia Federal. Enfim, é algo assustador, realmente é algo assustador o que está acontecendo no nosso país. Bom, eu queria trazer para essa reflexão um livreto bíblico que às vezes é muito desprezado por falta da leitura, do conhecimento da sua mensagem. Eu queria trazer para vocês o que diz o profeta Miqueias a respeito de injustiças sociais, políticas e econômicas. Eu queria ler com vocês 2 trechos do livro de Miqueias, do Antigo Testamento, que fala um pouco sobre essa realidade também e como o profeta lidou com isso. Primeiro, lá no capítulo 2 de Miqueias,
quando ele fala sobre os opressores gananciosos. É interessante a forma como ele descreve os opressores, quem são geralmente os ricos, que são geralmente aqueles que detêm o poder nas mãos. Olha o que ele diz: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará um pranto lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja do meu povo, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando um cordel, meça possessões. Tempos esses que Miqueias apresenta aqui para nós, tempos de grande violência, tempos de roubo, tempos de usurpação, a partir de corações de pessoas opressoras que almejam e querem mais poder, querem ter mais, em nome da desgraça alheia. E a lógica capitalista é bem essa mesmo. Para que alguém seja rico, alguém tem que ficar pobre. Nem todos ficarão ricos, nem todos serão pobres, porque afinal alguém tem que ficar rico, mas para ficar rico, geralmente fica no topo. Para manter a base dessa pirâmide tem que haver pobre. Então o desejo, a ganância de ter mais, ela sucumbe aos desejos dos poderosos, a qual Miqueias chama de opressores. Mas o que eu quero chamar a atenção é no capítulo 3, que descreve um pouco da nossa realidade brasileira também. No capítulo 3 ele diz assim: disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos? Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Que descrição dolorosa, meticulosa essa de Miqueias. Vale lembrar que ele era um profeta vindo de origem rural, do sul de Judá. Então ele é do campo, assim como Amós. Então ele tem uma descrição, seu contexto é muito da roça, da agricultura, e ele descreve coisas de âmbito muito simplórias, mas nos é muito claro o texto, né? Vocês que aborrecem o bem, desejam e gostam do mal, e querem arrancar a pele e a carne do meu povo, e separam como se estivesse separando a carne do osso. Quem gosta de comer uma boa carne com osso, um cozido, sabe do que Miqueias está querendo dizer. Assim se comportam os opressores, arranca a carne do povo, arranca-lhe a pele, deixa só os ossos e arranca tudo o que é comestível, tudo aquilo que é valoroso em nome da cobiça do poder. Ele ainda continua. Então, e essas pessoas e esses que alegam que estão ainda servindo e abençoando as pessoas, estão a serviço do povo, eles ainda clamarão ao Senhor, diz o profeta. Mas não clamarão ao Senhor, chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. O Senhor não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Olha que coisa interessante. Eu creio, e
é a minha perspectiva teológica também, de pensamento, e a partir das Escrituras eu compreendo que o homem é depravado. O homem, de uma forma geral, ele é opressor também, ele é pecador, e ninguém foge dessa realidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas um fato interessante percebemos aqui, que esses que oprimem, esses que estão em nome do povo, cuidando do povo, estão no cuidado político do povo, essas pessoas um dia vão precisar de Deus. Um dia essas pessoas vão clamar a Deus. E o que diz aqui o profeta é que a condenação de Deus é o simples fato de Deus não ouvir o pedido deles. Deus silenciar, se esconder a sua face. Eu fico imaginando o que é do homem se Deus não olha para ele. Eu fico imaginando o que será de uma nação cuja a presença de Deus é ausente. Eu fico imaginando o que pode acontecer com um governo onde não se tem temor de Deus, onde não se tem temor de nada que faça referência a Deus. Eu fico imaginando o que pode acontecer com a nossa nação, a exemplo de Israel, o que pode acontecer com a nossa nação se não voltarmos novamente a Deus. Se os nossos representantes não se voltarem a Deus novamente, não se voltarem às Escrituras, não se voltarem ao temor de Deus. Na sua segunda sentença, Miqueias, falando da parte do Senhor, no versículo 5, continua. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tem o que mastigar. Mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Olha que coisa interessante. Paz com quem tem o que comer, mas com quem não tem o que comer, guerra. Que injustiça! Que injustiça! Ter paz com quem tem é muito bom. Ter paz com quem tem é muito legal. Mas guerra com quem não tem? Ué, parece que eu vi isso na televisão ontem. Ou foi anteontem? Ou foi semana passada? Ou foi hoje? Ou será que não está acontecendo agora? Falta justiça nesta nação, falta justiça no meio deste povo, falta justiça no meio dos nossos governantes. Querem ter paz com quem tem dinheiro. E como eu disse anteriormente, quem tem dinheiro é uma classe muito pequena. E a tendência é que quem tem dinheiro queira mais. Então o grupo é bem menor, é bem selecto. E os demais, o pobre, os oprimidos, estes serão sim usurpados, tirados-lhes os direitos, passarão por todos os sofrimentos, frutos da sina e da obstinação dos usurpadores, dos opressores políticos. Aqui não é diferente. Miqueias deixa claro isso. Portanto, e aí mais uma vez, essas pessoas um dia precisarão de Deus, e eles rogarão ao Senhor, e vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por se há o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Um dia eles precisarão do direcionamento de Deus e não terão. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Me pergunto, o que será da nação se Deus não volta a sua face para ela, se Deus não a ouve? Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar ao Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O que me chama a atenção de Miqueias não é porque ele é um profeta da classe monárquica, como era Isaías, um profeta da corte real, ou não era como um Jeremias, que era um sacerdote e
pôde pregar no meio do grupo sacerdotal, apesar de ter sido profundamente machucado e magoado pela sua classe, e por eles mesmos ter sido condenado. Mas o que me chama a atenção da vida de Miqueias e das suas palavras é que Miqueias é um homem simples. Miqueias é um homem do povo. É um homem pobre. Miqueias se identifica comigo e com você que está me ouvindo. Você que luta, que trabalha, você que não ganha dinheiro à custa de lava-jato, à custa de negociatas políticas, você que está me ouvindo. Você que rala para pegar um ônibus, 2 ônibus, um trem, um metrô, pegar táxi, Uber, seja lá o que for, para poder chegar no seu trabalho na hora, bater o ponto, trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia, poder chegar em casa cansado, enfadado, por dor de cabeça no seu serviço, trabalhar às vezes horrores para poder ganhar uma miséria de um salário indigno, muitas das vezes, ao serviço que você faz. Miqueias se identifica comigo e com você. Pessoas que estão também cheias de justiça. Pessoas que também sabem e reconhecem a depravação desse governo ilegítimo que está aí. A depravação das coisas horrendas que estão acontecendo nesse país. Ficar calado, aceitar, ficar de boca aberta e aceitar tudo não é fácil. E não é o que nós devemos fazer. Eu não sou também a favor de nós sairmos e sermos revolucionários e fazermos coisas das mais diversas para poder chamar a atenção. Mas o que me chama a atenção e o meu princípio de vida não é os partidos políticos, porque eu estaria profundamente magoado com qualquer um, seja direita ou esquerda, seja centro, seja lá o que for, seja progressista ou não, porque isso para mim só mostra nada, porque esse país, a título de partidos políticos, é uma vergonha também. Mas eu quero tomar por base a vida desse homem, desse profeta simples, do ambiente agrícola, rural, esse homem pobre como eu e você somos, que lutava para ter justiça e lutava pela justiça ao seu próximo também, aos outros. Olhando para um homem como esse, um homem que, como ele mesmo declara aqui, um homem cheio de justiça, um homem cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a transgressão de Israel e o seu pecado. Eu prefiro estar cheio do Espírito Santo e declarar o pecado da nação do que me associar a um partido e me corromper também da mesma forma. Isso é uma posição, pode ser que nem todos concordem com o que eu penso. Mas como eu tomo por base os princípios das Escrituras, eu não quero me contaminar e muito menos me associar àquilo que é o comum nessa sociedade secular. Mas a exemplo de Miqueias, eu prefiro levantar a minha cabeça e, como profeta, no meio de um mundo de tantas injustiças, como um profeta, apontar o pecado. Mostrar onde é que está o pecado. Mostrar onde é que está o erro. Mostrar a ganância. Mostrar que o Deus deste mundo é o ventre. É a fome, a ganância por poder. A ganância por querer mais. Por querer tomar dos outros o que é dos outros. O roubo do colarinho branco. Pessoas que dizem que não são estelionatárias, mas que roubam nossos direitos, roubam o que é nosso. Miqueias era um homem cheio do Espírito de Deus. E ele continua dizendo ainda que no versículo 11, ele diz uma coisa muito interessante. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno.
Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E aqui ele fala agora da classe religiosa também. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha só, o suborno vem, as cabeças dão as sentenças por suborno. Ou seja, os juízes dão a sentença a partir do suborno. Os sacerdotes ensinam por interesse. Ensina o que o povo quer ouvir. Presta atenção, você aí que está me ouvindo. Ensina o que você quer ouvir. Cuidado com isso. E terceiro, os profetas adivinham por dinheiro. É muita corrupção. É muita injustiça. Claro, quem é que vai sofrer com tudo isso? O povo. O povo. Muitos alegam que a religião é o ópio do povo. É a droga que deixa o povo anestesiado. Alguns até dizem que a religião propicia uma docilização, docifica a mentalidade das pessoas para aceitar as condições as condições impostas pela sociedade vigente, as condições políticas impostas. É verdade. A religião que não tem temor, que não tem Deus como centro, que não tem Senhor como o soberano, faz isso mesmo. A religião que não tem Deus como centro, ela realmente ela é utilizada, ela é instrumentalizada pela política, ela é instrumentalizada pelos opressores para poder te oprimir, para poder também te usar. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com aqueles que se utilizam da palavra de Deus para politizar os seus adeptos da religião, os seus adeptos das suas igrejas. Cuidado. Cuidado com isso. Cuidado se alguém chega para você e diz assim: vote no cicrano, vote no fulano porque ele é um homem de Deus, porque ele é um... Cuidado com isso. Já basta tanto o que nós já estamos vivendo. Por favor, eu sei que você gosta de assistir determinados canais, mas assista um pouco mais de TV Senado, de TV Câmara. Veja lá o seu deputado, veja lá o seu senador, aquele que você elegeu. Veja lá aqueles que se dizem profetas, sacerdotes do Deus vivo. Veja lá. Veja lá o que é que eles estão discutindo. Veja lá o que é que eles estão lutando. Aquilo que parece ser justo, aquilo que parece ser bem justo da parte deles, do que eles estão fazendo, será que é? Será que não há um jogo de interesse que está te motivando ou te direcionando aos interesses próprios deles? Não queira ser partidário de nenhum deles. Queira ser um homem cheio do Espírito do Senhor e de justiça para apontar o pecado, para apontar a transgressão do Brasil. Seja como foi o profeta Miqueias. Um homem que aponta, que mostra para o povo, que mostra para a nação, que mostra para as pessoas que estão lhe ouvindo, as pessoas que lhe cercam, dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro da sua casa. Onde você estiver, aponte o pecado. Aponte como profeta. Aponte o pecado. Apresente a solução. A solução é Jesus. A solução para um país de injustiça é Cristo. Não será o governo A ou B, eu não quero ser pessimista. Mas não consigo ver com bons olhos o futuro. Não consigo ver. Não consigo admitir que as coisas que estão por vir serão as melhores
porque não serão. Nós vivemos bons anos para trás. Achávamos que estávamos vivendo bons anos. A conta chegou. Não se iluda com isso. O mundo já é do maligno. Isso pode soar como apenas uma citação de um versículo, algo religioso, algo para suavizar a situação, mas não é. O mundo é do maligno, os interesses são do maligno. Se nós nos adequarmos a isso, estamos nos submetendo a esse tipo de proposta. Não aceite isso para você. Seja um homem cheio do Espírito de Deus. Seja um homem cheio de justiça. E na tua simplicidade, faça justiça dentro da tua casa. Faça justiça onde você anda. Faça justiça em tudo que você vier a proceder. Seja justo nas suas atitudes. Tenha hombridade, integridade em tudo que você faz. Tenha caráter nas suas atitudes. Respeite o que é do alheio. Tenha uma postura digna. Tenha ética na sua vida. E para que você possa ser adornado dessas virtudes, não consigo encontrar outro caminho a não ser a palavra de Deus. Se você precisa de fato dessas virtudes, e se você carece delas, eu quero dizer que só Jesus Cristo pode te oferecer essas virtudes. Só Jesus pode te dar essas virtudes de justiça. Então, pense nisso. Não seja mais um aliado político, mas seja alguém cheio do Espírito de Deus, como diz em Miqueias 3, capítulo 3, a partir do versículo 8. Eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Poderíamos dizer, para declarar ao Brasil a sua transgressão e ao Brasil ao seu pecado. Façamos isso. Sejamos instrumentos de Deus, de bênção, mas também de juízo, para poder falar daquilo do que Deus vai fazer. Se nós não fizermos, como ouvirão? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? Vai chegar um momento que Deus vai esconder a sua face, que Ele não vai mais ouvir. Então pense nisso. Ore pela sua nação, mas também haja pela sua nação. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Boa tarde. Deus abençoe vocês.